Jeová é um cidadão militante, um cidadão que a origem todos já conhecem, que vem da roça, vai ajudar na casa dos parentes, vai para a feira vender alho, depois, sempre na escola pública, construir uma caminhada acadêmica que me permitiu ser um advogado reconhecido, ser professor da universidade, e o certo é que terminamos ser deputado. Mas já estou deputado há 12 anos, isso não é pouca coisa. Então, eu entendo que, nesse momento, nós temos que focar numa eleição do presidente da República. Esse é o nosso norte. E por que isso? Antes do senhor falar da eleição para presidente, que nós sabemos que é realmente hoje a pauta principal, inclusive da sua vida, você já deixou isso muito claro. Ao longo de toda essa sua trajetória política, o senhor vai continuar sendo político. Sua vida toda foi. Sua vida toda foi dedicada a essas causas. É a sua vida. Mas como deputado, como político, com mandato eletivo, qual foi o principal? Quando Jeová desamarrar a chuteira aqui, tirar a chuteira de deputado, qual foi o maior legado de Jeová? Nossa, eu passaria aqui talvez uns 2 programas. Mas o principal? Olha, eu acho que a luta pelas águas não foi uma luta qualquer. Quando você próprio aqui nesse microfone conceituado, nessa televisão conceituada, você e Petros me denomina deputado das águas, significa dizer que eu fiz a luta certa. Quando você pauta a questão do ramal do Pinhacó, e lá não temos água ainda, isso me constrange, porque aquela obra é tão fácil de ser feita, como dizia ontem aqui Ricardo Coutinho, podia ter sido feita até pelo próprio governador de estado, porque é captar água em Mariti e pegar o leito do rio que deságua no rio Pinhacó. O senhor lembra daquela viagem que nós fizemos, inclusive, nessa luta pelo Nós fizemos 2 dias, nós fizemos uma caravana de 2 dias. Inclusive, a gente visitou o distrito de Palestina, o senhor lembra? Exatamente, eu tinha lá a barragem de onde seria o ponto de partida das águas. Me recordo, inclusive, agora, eu lamento, de Chico Lopes nessa visita. Eu critico Chico Lopes, já que está sendo aqui saudado. Eu fui várias vezes no Ministério do Desenvolvimento Regional para dizer que não adiantava mandar os recursos para o Denox. O Denox não tem uma estrutura para fazer, não tem mais quadros técnicos, não tem mais a expertise de antes. É uma instituição secular, a gente tem muito carinho pelo Denox, mas infelizmente os governos não revitalizaram o Denox. O Denox envelheceu e não se renovou do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico. E a gestão mesmo do Denox é uma gestão bastante acanhada. Toda obra que o Denox vai fazer é um problema. Você viu aí o problema que tivemos em São Gonçalo, quase não conclui a obra. Veja agora aí, Engenheiro Avisos, mais uma vez, outro problema, a obra interrompida. Então, a lei teria que ter sido feita pelo próprio Ministério ou pela Codevasf, para dar velocidade. Mas, infelizmente, entender diferente. E o certo é que eu acho, deputado Tassiano, que eu mando aqui um abraço, é preciso, Tassiano, de fato, acredito eu, mudando esse governo, que a gente retome essa discussão, que seja feito diretamente pelo governo federal, através de da administração direta, e não de uma autarquia como o Denox. O senhor falava sobre a eleição presidencial. Inclusive, o senhor disse, e foi inclusive taxado por próprios idealizadores da campanha de Lula, a época em que se cogitava a possibilidade de Lula ser candidato nessa eleição, o senhor foi tido como o articulador da campanha de Lula no sertão. Jeová tem esse vigor de antes, de ir para a rua, de fazer esse movimento, que é a identidade de Jeová, está na rua, de estar conversando com o povo. Jeová, nessa campanha, vai para a rua mesmo? Ninguém tem a dúvida disso. Você não tem a dúvida disso. Começou a eleição, vou estar em cima de um carro de som, com a voz rouca, mas não está cansada não. Ela está rouca porque, infelizmente, foi as consequências de uma radioterapia do câncer que tive, e graças a Deus eu estou curado. Graças a Deus e a medicina, agradeço ao doutor Ari Serrano, toda essa equipe do Laureano que cuidou de mim, doutora Carol, enfim, a equipe inteira. Mas eu posso dizer que essa voz, ela está rouca, mas o conteúdo está forte. Eu estou revigorado no meu desejo de mudar o meu país. Ora, 2010 eu ficava tão feliz de não ver ninguém me pedindo nada, a não ser, está certo, numa urgência, talvez uma atenção na saúde, mas ninguém andava pedindo comida, ninguém andava pedindo, não é, oportunidade para a vida. Aí você vê a caristia, um bujão de gás que era 28 por 130. Você vê um quilo de carne aí, se for uma picanha, por R$60, um filé por 60. Se você vai para a conta de água e de luz, da mesma forma, o salário mínimo é o mesmo. Os alimentos todos em preços altíssimos.
E o Brasil voltou ao mapa da fome, e o pior, não só voltou para o mapa da fome, o que é muito grave. O país tem hoje 1/3 da sua população em insegurança alimentar. Isso é muito, muito revoltante. Como é que numa década a gente teve uma regressão tão grande, dessa menos de uma década, concretamente de 2015 para cá? As pessoas de consciência cristã, e ser cristão, nós estamos vivendo dizendo que é Deus acima de tudo. Porque Deus está no meio de nós. Peço, Ele não está acima de tudo, não. Nós somos a expressão divina de Deus. E Ele está no meio de nós, buscando nos salvar. Então não adianta usar o nome de Deus em vão, jogar os pobres na miséria. Onde é que fica a sensação cristã diante da miséria? Cristo se indignou sempre contra a injustiça, principalmente contra a fome. Por que Cristo foi crucificado? Porque ele enfrentou o poder despótico da época, os ditadores romanos, que viviam num luxo, numa verdadeira luxúria, e o povo sendo massacrado, chicoteado, como está acontecendo no Brasil agora. Não adianta ficar fazendo acusações infundadas contra adversários políticos, porque os nazistas, eles têm uma técnica, é de querer eliminar o adversário. Eles não permitem fazer uma controvérsia, fazer o contraditório, para buscar uma síntese, uma amálgama. Não conseguem. Eles precisam te eliminar. E a forma de te eliminar é te ofendendo. Eu mesmo vi agora um caso recente aqui em Cajazeiras, horrível. Como é que uma autoridade vai para o meio de comunicação para dizer que o prefeito da cidade de São José do Pinhal teve contas rejeitadas? Aí agora vem a sede do Tribunal de Contas dizendo que não houve nenhuma conta rejeitada. Todas as obras auditadas, todas elas regulares. Quem age dessa forma não está agindo com responsabilidade. Então essa coisa ganhou uma cultura, que essa cultura é perversa. É a cultura da eliminação do adversário com calúnia, com informação, com diminuição da capacidade reflexiva. Qual o fundamento de uma pessoa entrar no... O mais grave é a mentira, né? A mentira. A deputada Paula hoje foi desmoralizada por Ramon, pelo prefeito Bal, pelo prefeito Chico Mendes. Como foi que o senhor recebeu, por exemplo, as declarações de doutora Paula, que criticou o Chico Mendes? Surpreso. Inclusive, ela atacou o próprio advogado, né? Surpreso, porque eu sempre tive uma boa relação com o Zé Aldemir. Isso é público. Isso é muito... Todas as pessoas sabem disso. Tenho muito carinho por Zé. Sou adversário político. Mas não vem fazendo uma posição de enfrentamento cotidiano a Zé. Agora, infelizmente, eu acho que quem ocupa um cargo público tem que ter responsabilidade, não só de falar a verdade, como respeitar a honra alheia, a dignidade alheia. E por que ela está fazendo isso? Porque ela é uma bolsonarista que veste verde e amarelo. Doutora Paula? Sim, para se reunir com o Bolsonaro. Quem é que não lembra aqui no dia que Bolsonaro veio inaugurar aqui o canal? Se veste toda de Bolsonaro, ela age como Bolsonaro. Quer eliminar o adversário, acusando o lado principal do ser humano, que é a sua honra. Você não compra uma em farmácia, em açougue, nem em supermercado. Então essa é a cultura bolsonarista que está espraiada. Então o senhor acha que a doutora Paula quer eliminar Chico Mendes? Sim, ela não quer debater política. Ela não quer fazer comparação entre a gestão de São José do Pinhal e Cajazeiras. Porque, sinceramente, é incomparável. Os avanços de São José do Pinhal e os retrocessos de Cajazeiras. Aí fica tentando diminuir a gestão com acusações falsas. Isso é a cultura bolsonarista que nós precisamos derrotar. Isso está em todo o canto deste país. É lamentável que um presidente que reúne os embaixadores do mundo inteiro para chegar para atacar uma instituição como a Justiça Eleitoral. As eleições que ganhei foram todas na urna eletrônica e eleições limpas. As que perdi também foram nas urnas eletrônicas, como eu perdi a eleição de 2010 para deputado federal, apesar de ter quase 70 mil votos. Então não é possível essa cultura, como eu ia dizendo. Como é que uma pessoa vai no aniversário do outro que completa 50 anos, entra lá e mata a pessoa? O Brasil precisa se reencontrar, pacificar o Brasil, não esse discurso de extremo, porque posições opostas sempre tiveram, por exemplo, PT e PSDB rivalizaram em todas as eleições, rivalizaram inclusive na compreensão sobre constituinte. E disputamos as eleições e veja,
O momento é tão sensível e exige da gente renúncia. Você acha que uma autoridade como o ex-governador Alckmin, ele não continua tendo diferenças com o presidente Lula? Continua sim. Mas parabéns, Alckmin. Não são as diferenças do passado, as disputas do passado e as visões diferentes do presente que vão nos afastar de recuperar a democracia para o brasileiro, de buscar uma sociedade que ela seja de tolerância, que recupere o sentimento de amor um pelo outro. Esse debate que eu quero fazer. E esse debate que eu estou pronto para fazer. Estou começando hoje aqui. Deputado, em relação a essas declarações da própria deputada que o senhor... Não vou mais falar. Não, mas o senhor citou aqui, e o que o senhor disse em relação a Paula é muito grave. É muito forte, inclusive. Porque quando o senhor diz de que a deputada, ela mentiu quando apresentou as informações que apresentou, e que inclusive foi rebatido pelo advogado Ramon, que é inclusive do jurídico de São José de Piranhas, inclusive emitiu uma nota, né, em relação às declarações de doutora Paula. E essa declaração de que a doutora Paula quer eliminar Chico Mendes, que o senhor disse agora, com esse comportamento bolsonarista que o senhor mesmo taxou, o que o senhor espera de desdobramento a partir de agora, diante disso? Eu vou ler aqui a certidão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Eu vou ler, olha. Certidão negativa de contas julgadas, nome Francisco Mendes Campos, CPF 526.410, 58472. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica para todos os fins que até a presente data não há registro de contas rejeitadas ou imputação de débito ou multa por parte desta Corte, em nome do senhor Francisco Mendes Campos. João Pessoa, 28 de julho, 10 horas e 22 minutos, ontem. Então, qual o fundamento de... Que comportamento é esse? Esse aqui é um comportamento que ele tem que ser reprovado. E o eleitor tem que reprovar nas urnas. Eu não quero mais polemizar isso aqui com a deputada. Quem quiser polemizar... E juridicamente, deputado? Eu penso que as medidas devem ser adotadas. Agora, compete a Bal, compete a Chico, compete a Ramon, que são as vítimas dessas acusações, adotar o procedimento que deva fazer. Eu, particularmente, estou aqui falando isso porque não é contra ninguém, mas é para dizer que essa cultura que está sendo disseminada do ódio, de eliminar o adversário, essa cultura não serve ao Brasil. Olha, eu vou completar 40... Não, já tenho 40 anos de militância política. 42, conheci Lula em 1980, mais de 1980, em Cajazeiro, desde aquele tempo até hoje, eu ando com ele. Nunca respondi uma ação penal por ter ofendido a honra de alguém. Nunca. Porque eu tenho consciência humana, eu tenho um dever moral. Eu tenho um dever ético de respeitar o outro. Eu tenho o direito de divergir. Está aqui na tela para quem quiser ver aqui, a certidão que acabei de ler. Então, para que fazer isso? Sabendo que era uma inverdade, sabendo que é uma mentira, que é uma calúnia, que é uma difamação? Para que isso? Para diminuir a gestão da autoridade que nem é mais sequer gestor. Essa é a cultura bolsonarista que está implantada aqui também e que nós temos que derrotá-la. E só uma forma soberana. É na confiança nas urnas, na certeza que o voto resolve e fora Bolsonaro, esse é o caminho. Deputado Jeová, ao vivo, no programa Olho Vivo de hoje, registrar aqui a presença de Victor Campos, que é o filho do deputado Jeová Campos, que acompanha o pai nessa agenda, né? Vitor vai estar na rua também, deputado? Não, porque Vitor, graças a Deus, está na advocacia, uma advocacia muito bacana, advocacia empresarial, advocacia tributária, e conseguindo feitos que o pai não conseguiu. Mas Vitor, se comenta também a possibilidade, no futuro, de Vitor ingressar na política também. O que Jeová acha disso? Eu avalio isso com o maior prazer, só que o momento não é esse. Certo. O momento é o Vitor se firmar profissionalmente, intelectualmente preparado para ser reconhecido para todos aqueles que serão os seus tomadores de serviço, para quem ele vai prestar serviço. Há um tempo a cada coisa debaixo do céu. Meu filho é muito novo, talentoso, muito mais do que o pai. Um vozeirão fantástico nessa voz rouca aqui. E mais bonito que eu, é claro. Mas o certo é que é a hora do meu filho mergulhar no trabalho da advocacia.
Deputado Jeová, tudo pronto para a visita de Lula na Paraíba? O senhor que defendeu aí, inclusive, a inclusão do sertão, e o ex-presidente estava com a agenda prevista para o dia 4, mas antecipou para o dia 2, em Campina Grande. Foi o que aconteceu? Que eu particularmente acho que está certa a decisão de fazer em Campina. Concordo e assino embaixo. Por quê, deputado? Porque o nosso candidato não é veneziano Vitor do Rego? Veneziano é o nosso candidato. Veneziano foi gestor em Campina. A base política principal do veneziano é Campina. Então Lula precisaria vir realmente abraçar veneziano, o seu candidato a governador, na terra dele. Isso não tira da gente o desejo de ver o presidente Lula, Padre Francivaldo, brevemente aqui, para ver que no curso do Rio Piranhas não tem ainda um pé de coentro plantado, a não ser o que já existia antes. E aqui eu parabenizo os companheiros do Gravatar, que são símbolo da agricultura familiar, mas com as águas do Rio São Francisco você não vê ainda um projeto de agricultura. E eu quero ter a honra de estar ao lado do presidente Lula, creio eu que será eleito, ajudando ele na gestão, já estou aqui me escalando para isso, ajudando até sem remuneração, mas para que a gente possa aproveitar essa água, todo o seu potencial, para o desenvolvimento econômico, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar a qualidade dos alimentos da nossa região. Faço aqui uma pergunta. Nós estamos condenados a ter que comprar nossas frutas e hortaliças em Petrolina, na Ceasa em Campina, se o nosso solo é fértil, se a água está corrente, o rio está perenizado? Vamos tratar de fazer a exploração dessa oportunidade. Deputado Jeová Campos, inclusive o senhor, eu dizia logo no início do programa, a sua vida inteira lutando por essa transposição. Como é o senhor ir agora, por exemplo, viajar essa região e ver aquele sonho, de tantas e tantas viagens daquela, ver que hoje tem água aqui na região? É emocionante. A água que a gente toma, inclusive, da torneira do São Francisco. É emocionante, não tem outra frase. É emocionante, é emoção pura. Certeza da garantia hídrica, certeza que nós não vamos mais passar sede por falta d'água, não vai ter mais racionamento d'água. Agora, tem um detalhe. Voltando para o início da nossa conversa, vender a Eletrobras, presidente Lula, Vossa Excelência precisa trazer a Petrobras para o povo brasileiro. Quem comprou as ações da Petrobras, se prepare que o presidente Lula vai buscar de volta. Porque nós prezamos que a Chess continue sendo pública, que os nossos rios sejam rios do povo, que a água seja patrimônio da União e do povo, e não das empresas privadas geradoras de energia elétrica. Não no interesse do lucro. Porque se a água que for corrente aqui no Rio Piranhas, for a água liberada apenas no interesse da produção da energia elétrica, você pode ter certeza que fica inviável o nosso projeto de desenvolvimento local na agricultura familiar. O presidente Lula vai ter que enfrentar isso. Mas é emocionante demais ver água correndo no Rio Piranhas. Correndo aqui no Riacho Tamanduá. No Riacho Tamanduá, fui tomar banho, a água me carregou, rapaz. Me encurtei todo lá. Mas foi emocionante para mim. Muito emocionante, né, deputado? Mas você me fez uma pergunta que eu não posso fugir dela. O que justifica? Não só foi a questão da água. A luta do curso de medicina. Curso de medicina. Não adianta alguém querer desqualificar esse trabalho que foi feito ao lado do reitor Thompson, com a nossa força política, campo de cidades economicamente superiores como Patos, a disputa com Souza. E nós fomos vitoriosos. Fomos aqui. A triagem neonatal ampliada que o Estado da Paraíba está implantando. Eu que critico em algumas questões a inércia do governo, mas eu tenho que aqui parabenizar o governador pela triagem neonatal ampliada, o primeiro Estado do Nordeste a implantar. Pelo que sei, vai ser implantado também agora no Rio Grande do Norte a lei 11.566, essa lei da autoria do deputado Jeová Campos. E o teste do pezinho ampliado, deputado? Não é isso que eu estou falando? Triagem neonatal ampliada é o teste do pezinho ampliado. Já é o completo, né? Exatamente. Que hoje você pode ter até 58 analíticos para diagnosticar uma doença rara, uma aminoacidopatia, uma galactosamia, um inato metabolismo. Isso aqui foi... O debate de Jeová se interessou por ele. Pautou nacionalmente esse está pautado nacionalmente. Isso. Nacionalmente ele está pautado. Vamos aqui, a questão da luta pelas estradas. Quando em 2007 o governador Cássio dizia que fazia uma ponte entre Lucena e Cabedelo, ele dizia, não, está errado.
Vamos fazer a estrada ligando Carrapateira a São José de Piranhas, Carrapateira a Nazarezinho. Vamos fazer a integração territorial da Paraíba. Eu fui com o governador Ricardo ali em Carrapateira. O povo foi abraçar Ricardo, uma alegria profunda, sorriso rasgado. Nosso querido Manuel abraçou Ricardo para dizer, Manuel Pereira, para dizer, Ricardo, aquela poeira não existe mais. Aquela sede da falta da adutora não existe mais. As nossas crianças estudam numa boa escola. Então, essa luta toda teve a participação do deputado Jeová Campos. Essa estrada de Boqueirão, ninguém brigou mais tanto do que eu. Você lembra que eu disse que essa empresa, aquela empresa que ela estava, não faria obra? Pedi que fosse rescindido o contrato. Ainda bem que é rescindido, parece que agora a obra sai. Que aquilo ali é importante para desenvolver o turismo daquela região de Engenheiro Avilo. Isso é a luta do deputado Jeová Campos. A nossa luta pela questão das energias renováveis, eu particularmente não faço política olhando para o umbigo. E nem gosto de picuinha. Eu gosto de debater coisas sérias, coisas que têm conteúdo. Afinal de contas, eu sou professor universitário. Eu venho da universidade. Eu não tenho o direito de estar ocupando o parlamento. Mas se cutucar o deputado não resiste. Mas não. Com classe. Mandando a pessoa dar dobra na língua e se comportar. A autoridade precisa se comportar como autoridade. Mas tem limite, né? Tem que ter limite. A autoridade deve ter muito mais limite do que a pessoa comum do povo. Porque ele representa a sociedade, e a sociedade é quem paga uma vida melhor, um carro bom para andar, tudo isso. É a sociedade que paga, então a nossa responsabilidade é maior. Eu entendo que Chico Mendes aí tem um grande trabalho pela frente, que é tratar da questão de convencer o futuro governo, e eu estarei para isso juntos, que é a questão da nossa agricultura familiar ao longo do curso do Rio Piranhas, até chegar no Rio Grande do Norte. Como é que o senhor tem trabalhado? O senhor hoje está no campo oposto ao que Chico Mendes está na conjuntura estadual. O senhor está hoje no campo do Partido dos Trabalhadores, que apoia a pré-candidatura de Veneziano, que será homologada na convenção. Chico Mendes defende para o governo do estado o nome de João Azevedo, que é candidato à reeleição. Como é que o senhor tem trabalhado? Em algum momento não tem dado algum choque, algum problema? Não, claro, essa divisão? Preocupações tem, mas veja só, nós temos consensos. Eu vou estar na coordenação da campanha Lula e Chico é lulista. Chico foi vaiado no dia quando o Bolsonaro veio aqui. E ele foi lá porque era autoridade, o prefeito. Ele não podia deixar de ir. Uma inauguração feita ali, praticamente no território piranhense. O dever dele está presente. E eu disse que ele fosse. E lá foi vaiado, porque ele era lulista. Chico Mendes é o nosso candidato a deputado estadual. Então, esses pontos de convergência são os pontos fundamentais, além da nossa história de irmandade, rapaz. Eu venho do sítio Poço Vermelho, Chico também, das feiras, da escola. Nós tivemos uma caminhada muito próxima. Mas já tivemos experiências também nesse sentido, que não interferiu em nada. 2014, eu estava na campanha de Ricardo Coutinho e Chico estava na campanha adversa, que era a campanha de Cássio. E Chico me apoiou e a campanha foi vitoriosa. Sem Chico eu não seria vitorioso, então não tem dificuldade nisso. Não tem dificuldade nisso. Meu compromisso com o Ricardo Coutinho é incondicional. Pela coerência de Ricardo, governou para os pobres. Fez as estradas, fez as adutoras, fez as escolas. Fez o filho do agricultor ter a oportunidade de estudar, querido Anderson Moura. Nos outros países, aprender outras línguas, outras culturas. Professores nossos ir para Israel para poder aprender a cultura israelense. Isso oprima para tirar as crianças das áreas sofridas. Os pais muitas vezes presos e as crianças abandonadas, oprima. A questão de pagar os salários em dia, honrar os compromissos, realizar todas essas obras. E ao terminar o governo, deixar 500 milhões de caixa, eu não tenho condições. Além de ter sido contra o golpe, lutado contra a deposição da presidenta Dilma, ter levantado a voz contra a prisão do presidente Lula, as posições políticas do governador Ricardo Coutinho, elas têm uma identidade muito forte com aquilo que pensa Jeová Campos. Então, essa nossa caminhada juntos é uma caminhada, não é uma caminhada de ocasião. Mas o senhor sabe, por exemplo, que na base do governador João Azevedo, tem muita gente que olha para essa aliança de Jeová e Chico Mendes, que é uma irmandade, quem conhece sabe, que muito mais do que uma questão política, é uma irmandade. O senhor tem um grande respeito por Chico, Chico também pelo senhor, mas na base do governo há quem olhe atravessado para isso. Quem quiser que olhe, é problema de quem quiser olhar, que vale a minha consciência
Eu sou senhor da minha razão, responsável pelos meus atos, e eleições é um momento nobre de você dizer o que pensa. Não posso eu deixar de dizer o que penso sobre a Paraíba, quando eu tenho um olhar sobre a Paraíba, e mais do que isso, já que eu sou um parlamentar, pago pelo povo paraibano, eu tenho o dever de dizer o que penso. Não posso ficar calado. Inclusive, o senhor, mesmo após esse distanciamento com o governador João Azevedo, votou favorável a algumas pautas de interesse do governo. Votei não, eu voto todas que for bom para o Estado da Paraíba. Como explicar isso, deputado? Todas que for favorável ao povo da Paraíba, para eficientizar o governo da Paraíba, para melhorar as condições do povo paraibano, tem o meu apoio de forma incondicional. Agora, tudo aquilo que foi apresentado, que eu entendi que estava errado, eu votei contra. E votarei. Me arrependo de ter votado aqui no Estado da Paraíba, que também não tinha jeito, porque a reforma da Previdência ela foi feita no plano federal. E o senhor foi favorável? O Estado da Paraíba era obrigado também a fazer para adequar a Constituição do Estado da Constituição Federal. E eu fui. Mas lhes confesso, foi o voto mais constrangido que eu tive no ambiente da Assembleia. Faço autocrítica. Se pudesse voltar o tempo, votaria? Não votaria. Mudaria? Eu não votaria. Porque eu acho que eu dei uma confiança exagerada ao governador que não merecia. Como é que o senhor analisa a gestão de João Azevedo hoje? Insossa. Insossa? Sim. Falta tempero? E qual é o tempero que falta? Eu acho que, vamos pegar aqui Estrada do Amor, Perpetão, Conjunto Cidade Madura, Escola Técnica, UPA, o DETRAN, IML, foram feitos no governo, na gestão de Ricardo Coutinho. Quais são as obras de João Azevedo em Cajazeira e na região? Esse governo é insosso. O ritmo de desenvolvimento que o Estado da Paraíba vinha, ele quebrou-se. Isso é um fato. Isso, para mim, é uma visão de conteúdo. A diferença aqui é de conteúdo. Exatamente isso. Agora, eu não sou adversário de João Azevedo por acaso. Eu sou adversário por uma compreensão da realidade econômica, política e social do Estado. Mas, pessoalmente, eu me encontro com o João aqui, cumprimento ele com o maior respeito. O respeito como gestor, como ser humano. João Azevedo tem defendido, inclusive, Toda o pesquisa... projeto de Lula. Se houver um momento entre, um exemplo, Lula na Paraíba, o palanque ele vai ser dividido entre veneziano e João, ou é um palanque exclusivo, deputado? Olha, essa discussão ela não me agrada. Por quê? Ela não me agrada, eu vou lhe dizer, porque o PT Nacional decidiu que a aliança na Paraíba seria com o MDB. E assim foi feito. Então já está decidido. E já foi feito em vários estados do Nordeste. Uma convenção vai ser agora, na próxima semana. Mas João tem dito que, próxima inclusive, semana... Geraldo Alckmin é o vice de Lula do partido Mas qual é o dele. problema? Qual é o problema? Geraldo Alckmin pode vir. Agora, a aliança do PT é com o MDB. A aliança para os palanques, para o guia eleitoral, para a formulação de propostas para Paraíba. Isso aqui está dado, não tem mal que... Tem 2 palanques aqui. Já está resolvido. Agora, eu entendo que o governador tem o direito de dialogar com a base política de Lula e pedir o apoio. Por quê? Porque ele está votando o presidente Lula. Cabe à nossa equipe formular políticas que, de fato, consigam mexer e conquistar o coração do eleitor do Lula, para que a gente possa ter um outro projeto na Paraíba. Deputado Jeová ao vivo, no programa Olho Vivo. A gente tem uma participação agora, inclusive o pessoal nos acompanhando, em toda a região do Sertão da Paraíba. Quem quiser participar também, o nosso WhatsApp está liberado, 83 35 31 22 51. A gente tem uma participação de Marinaldo, ouvinte nosso, direto da cidade de Itaporanga, no Vale do Piancó. Boa tarde, Marinaldo. Em áudio e em vídeo agora no Olho Vivo. Boa tarde. Ouvintes da TV Diário do Sertão, Peterson Santos, José Dias Neto, o entrevistado de hoje, grande deputado Jeová Campos, esse batalhador, lutador pelas águas de nosso sertão, dessa transposição. Meu amigo Peterson, José Dias Neto, Jeová, sei da sua luta, da sua batalha pela transposição, pela realização do rio, do Vale do Piancó, o Rio Piancó. Tive uma vez com a comissão com Vossa Excelência lá na cidade do Ceará, em Mauriti, lá na Quixaba, onde é para se abrir o ramal. Mas, Jeová, eu sei da sua luta, da sua importância. Zé Neto, mais Peterson,
O nosso Vale do Pinhacó não foi contemplado com esse ramal, infelizmente por questões políticas, lideranças que o Vale do Pinhacó não tem. Já Souza, Cajazeira, brigaram, lutaram. Meus parabéns pelos gadeiros que conseguiram o ramal para desaguar na região de Cajazeiras. Muito bem. Mas o Vale do Pinhacó ninguém lutou. Temos aqui um chamado ANVAP, que é a Associação dos Vale do Município, dos prefeitos, que também não lutaram, só apenas encabeçaram, porque o que eu falo de luta é você correr atrás, é ir a Brasília e buscar a liberação. A única liberação que teve foi de um recurso impetrado pelo saudoso ex-senador José Tagino Maranhão. Mas de lá para cá, meu amigo Jová, você sabe disso, ninguém mais pediu nada para esse Vale do Pinhacó a respeito do ramal, dessas águas do Rio São Francisco, dessa priorização do Rio Pinhacó. É triste, é lamentável. A gente ainda está passando por essa situação. Mas meus parabéns, Jová, meus parabéns ao pessoal da região de Souza e de Cajazeira por ter conseguido desaguar um ramal do tão sonhoso transposição do Rio São Francisco. Só era isso, meu muito obrigado. Diretamente de Itaporanga, para o programa Olho Vivo da TV Diário, Marinaldo Silvino. Obrigado, Marinaldo, pela sua participação. Deputado, o senhor se refere a Marinaldo. Daqui a pouco eu vou registrar outras mensagens também. Muita gente nos acompanhando agora. Inclusive, quero abraçar aqui Judimar Dias, que mandou aqui no Zap. Está nos acompanhando está agora conosco. na Lida, em Souza. Esse grande artista, que eu tenho um carinho extraordinário. Inclusive, eu espero vê-lo. Estarei com ele, se Deus quiser, na Micaranhas, agora em setembro. Preciso ver seu show, que um dia desse eu estava lá no Dona Esquina e vi você tocando lá profissionalmente para pouca gente. E você precisa tocar para muita gente, Judimar, porque você é um grande artista. Às vezes o povo valoriza muito de fora, porque a mídia projeta e deixa de valorizar a nossa prata da casa, e você é a prata da casa qualificada. Marinaldo, deixa eu lhe dizer com convicção. O Rio Pinhacó será perenizado, sim. Será perenizado. Eu acredito que o Brasil vai mudar. E mudando, Marinaldo, nós vamos, com certeza, num tempo muito rápido, ter esse ramal. Nós vamos convencer a equipe do governo Lula a ser formada a partir do próximo ano, de quem deve executar essa obra tem que ser diretamente a administração direta da União e não a autarquia, que é o Odenópolis. Esse compromisso de público que eu faço aqui contigo, com todos os irmãos do Vale do Pinhacó, e falar no Vale do Pinhacó, eu quero mandar um abraço aqui ao deputado Tassiano Diniz, que está se revelando um dos grandes deputados na defesa da saúde coletiva do povo da Paraíba. Registrar aqui outras mensagens, inclusive, deputado, muita gente nos acompanhando agora, a gente não tem como acompanhar todas. A Maria Costa, o senhor nota aí para o senhor abraçar. O Osvanilton do Carmo, a Edcleide Carlos está nos acompanhando também. Genova Campos, quero parabenizar o deputado Jeová pela luta. Tem um menininho também que está em Cuncas agora, nos acompanhando. É Genova Campos? Isso. É minha parente? Pronto. Está mandando Minha um abraço prima. para o senhor. Antônia Rodrigues também. Ah, todos aqui em nome Bentinho Borges, agora ele mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: a esquerda desviou recursos da transposição, saquearam o Brasil. Está mandando aqui essa mensagem em Quem relação foi? Bentinho Borges. Donizete Ferreira está nos acompanhando também. Abraçar a Donizete. Como é que se houver, por exemplo, Não, deixa eu falar com muitos o Bentinho. bolsonaristas, Não, deixa eu falar com o muitos Bentinho. bolsonaristas dizem: ah, mas a transposição foi muito dinheiro desviado. Como é que o senhor recebe essas afirmações dos bolsonaristas? É a lógica que eu coloquei aqui da eliminação do outro. Quer dizer mentiras, dizer inverdades. Você dizer algo que é negativo, que é ilegal, que é ilícito, você tem que provar. Você ficar nessas acusações genéricas sem prova. Fulano desviou de 300 milhões. Onde é que está o dinheiro? Qual banco? Foi gasto em quê? Está enterrado aonde? Tem que ter prova. Esse negócio de fazer acusação sem prova, isso é próprio dessa cultura fascista que está implantada no Brasil, que, se Deus quiser, nós vamos trazer o Brasil de volta para os brasileiros e vamos buscar uma nova forma de tratar com respeito às pessoas. O gestor é quem tem que ter a responsabilidade de orientar seu povo, seu rebanho. Quando o presidente da República fica se alimentando
o tempo inteiro de mentiras. Mentiras. Tem mentira maior do que você colocar em dúvida a urna eletrônica? Essa é uma mentira deslavada. É um ato de responsabilidade. É de quem não quer a democracia. É de quem sabe que está perdido e agora está fugindo. Então, Bentinho, o seu governo é acostumado a fazer isso, mas nós vamos recuperar o Brasil, inclusive para você. Você precisa ser recuperado dessa visão extremamente limitada de acusar sem prova. Deputado, registrar aqui rapidinho, a Ângela Silva está acompanhando também, Donizete está em João Pessoa, ele é cajazeirense, pai de Isabela Rayane, que é sanfoneira, se destaca também hoje na Paraíba, no Nordeste afora. A nossa amiga Bela Rayane, Ivoneide está agora em Pombal, está na escuta. Um abraço ao deputado Jeová, Ivoneide Medeiros, da cidade de Pombal. Um abraço, Ivoneide Pombal, na audiência do programa. Jeová, o senhor disse que não disputaria nenhum cargo eletivo esse ano, mas o seu nome continua na lista dos possíveis suplentes de Ricardo Coutinho nessa disputa. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Jeová, que é advogado, professor de direito, Ricardo é elegível? Ricardo resiste à candidatura? Muita gente hoje na região se pergunta, será que Ricardo Coutinho vai conseguir resistir à candidatura? Ele é candidato? No ponto de vista de Jeová, não somente como aliado, mas como professor de direito e advogado. Ricardo é elegível, deputado? Ele vai poder resistir à candidatura? Jeová, se for convocado, está pronto para ser suplente? Não é possível critério para diferenciar os iguais. Rui Barbosa dizia, é preciso buscar o equilíbrio entre os desiguais, fazendo a desigualdade. Mas me diga o seguinte, se uma pessoa foi condenada por um ato, tipo assim, captação ilícita de sufrágio, 8 anos inelegível, dependendo do ano da eleição, porque conta-se os 8 anos a partir da data da eleição. Dependendo da data da eleição, você vai passar 3 eleições sem disputar ou 4. Que é um exemplo clássico. A eleição no ano de 2014, ela foi no dia 5. Já a eleição em cena é no dia 2. Mas já quando for na eleição para 2024, a eleição, quem de fato estiver contando prazos a partir do dia da eleição de 2016, só vai ficar fora 3 eleições. Então, em 2024 é elegível. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, baseado no princípio da igualdade. Esse é um princípio marcante da Constituição Federal. Você não pode, para situações iguais, ter consequências diferentes. O Supremo Tribunal Federal vai ter que ter a oportunidade de buscar uma interpretação que possa resolver essas disparidades, essas desigualdades. Para mim, a data correta para você aferir as chamadas os fatos supervenientes de inelegibilidade, não ser o dia da eleição, que ele é variável. Se eu tivesse aqui com... Pega a Levito, por favor, no carro ali, se tiver fácil. Vou mostrar aqui a tabela bem rapidinho, porque é interessante. Essa questão precisa ser resolvida, porque não é possível um princípio fundante, todos são iguais perante a lei, isso é o princípio da igualdade. E para pessoas que estão na mesma situação jurídica, estão sob as mesmas circunstâncias, ter consequências distintas, e essa distinção ser apenas pela questão cronológica, não existe fator que justifique esse distingue, essa diferenciação, porque estão todos na mesma situação. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal buscará uma interpretação que possa resolver esse problema, e o caminho seria adotar como data para fazer a aferição dos chamados fatos supervenientes, se a pessoa é ou não elegível, seria a data da diplomação, e não a data do registro, e não a data da eleição. E Jeová, se for convocado, está pronto para ser suplente? Eu tenho dito aqui que honra-me muito ter meu nome lembrado. Fosse para vice veneziano, ou compor a chapa... Como foi? Ou compor a chapa do companheiro Ricardo Coutinho. Mas veja, eu estou preparado para ser militante nessas eleições. Sou militante ativo, sou militante parceiro desta causa. Darei tudo que existir de energia positiva dentro de mim. E pode ter certeza, farei de tudo para que a gente possa trabalhar num ambiente de paz. Serei duro no conteúdo, mas serei urbano, civilizado. Serei cristão no trato do adversário. Minha arma são meus livros. Nunca andei com canivete. A minha forma de viver não é o ódio, é
é distribuir o amor. Às vezes você possa até não ter identidade amorosa com outra pessoa, mas eu tenho um dever político e humano de tratá-la como um ser humano, que merece respeito, que tem família, que tem dignidade. Mesmo aqueles que praticam ilícito, eles têm dignidade e essa honra precisa ser respeitada. Aos atores dos ilícitos, o rigor da lei para que seja feita a reparação do erro cometido. Mas o que você não pode é, infelizmente, tratar a política como se fosse um espaço para fazer colisão. Eu acho que a política é o espaço para aproximação, para a construção de consenso. Sobre o que eu falei agora aqui, está aqui uma tabela, inclusive, muito bem feita pelo doutor Caputo Bastos, que é o advogado do Partido Solidariedade. Olha a ação aqui. É o Partido Solidariedade, porque está tratando isso do ponto de vista nacional. Veja aqui, está aqui na sua mão. A eleição de 2010 foi no dia 3. 3 de outubro. Então, 8 anos vai contar, 8 anos terminaria em 2018, 3 de 2018. A eleição foi no dia 7. Então, a pessoa é elegível para a eleição de 2018. Vamos aqui. Vamos pegar aqui 2014. A eleição foi no dia 5. Como o prazo conta da data da eleição, quando é que vai terminar os 8 anos? 5 de 10 de 2022. Qual o dia da eleição? A eleição será no dia 2 de outubro. No dia 2. Então, essa pessoa vai ficar 4 eleições sem disputar. São situações idênticas, porém, com consequências distintas. Isso a Constituição não permite em função do princípio da igualdade. Eu entendo que, tecnicamente, o nosso governador, futuro senador Ricardo Coutinho, é elegível. Mas, voltando ao tema, missões o ser humano precisa cumprir. Eu nunca me neguei às missões. Agora, uma coisa é você ser chamado para cumprir uma missão, que não é o caso. Outra coisa é você dizer, eu vou protagonizar, eu vou ser o autor. Eu quero sim, como eu fiz em 2010. Família inteira contra, eu disse, não quero ser deputado federal. Errei na decisão, ali eu fui um protagonista, mas errei. A família estava certa. Não se arrepende? Não, eu não me arrependo. Mas eu errei. Porque é o seguinte, foi um erro, mas o objetivo era um objetivo muito bom. Você tinha ali o ex-governo Lula. Ser deputado federal naquela conjuntura era você ser porta-voz das demandas do sertão da Paraíba, para que esse sertão pudesse ter um filho seu, que usasse a tribuna do Congresso Nacional para dizer das dores. Por exemplo, que não faz, ir para a tribuna agora da Câmara Federal e dizer que a RBSE está incorreta, a RBSE está errada, quando fecha o atendimento, porta aberta às crianças do sertão da Paraíba no HUJB. Se eu fosse deputado federal, eu estaria dizendo isso com altivez, com firmeza. Então, o objetivo, ou seja, a finalidade era coletiva, era pública e ela continua presente. O sertão da Paraíba precisa ter deputados, querido Chico Mendes, que de fato sejam porta-voz das demandas, das dificuldades e dos potenciais. O potencial turístico dessa região é muito grande, a agricultura familiar também. Eu penso que é hora também, brevemente, da Paraíba e o sertão ter um deputado federal com sua cara. O senhor acha que, de fato, essa nossa região poderá contar com uma voz na Câmara Federal? Eu não só sonho, como vou dizer, se eu tivesse maduro o suficiente, eu teria sido candidato a deputado federal nessas eleições. Vou fazer uma revelação do seu programa. Eu fui convidado pela presidente Gleice, do Partido dos Trabalhadores, para que nós fôssemos candidatos a deputado federal. Fui convidado pelo ex-governador Ricardo Coutinho também. Mas eu entendi que meu papel era coordenar a campanha de Lula e de Ricardo no estado da Paraíba. E esse propósito continua vivo aqui entre nós. Agora, se for convocado para missões, eu cumpro. Precisa? É um soldado do Exército. Sim, sou. Mas ainda sobre o tema das eleições, olha, na eleição, quem for contar prazo de inelegibilidade em 2018, que vai terminar em 2026, vai passar 4 eleições sem disputar. Também em 2020, do mesmo jeito, 4 eleições. É desproporcional, né? Ou seja, você tem situações idênticas e consequências distintas. Eu acredito que a lei 6490, que é a lei que trata das inelegibilidades, vai resolver essa questão.
vai dar uma interpretação ao artigo, a lei complementar 135 também, para adequar ao princípio da igualdade da Constituição Federal. Deputado Jeová, hoje, sexta-feira, o senhor prepara um encontro, inclusive, de várias lideranças, de representantes da sociedade civil, com o ex-governador Ricardo Coutinho em Cajazeiras. Mas antes do senhor falar sobre esse evento, tem a participação do Felipe Moura, em Pedra Redonda, está nos acompanhando agora, interage com a gente. Boa tarde, Felipe. Deputado Jeová Campos, eu lhe admiro muito, Jeová, apesar de não ter votado em você, mas o homem que é homem é que nem você. Não é Ricardo só no governo, é Ricardo fora do governo e na lista de algumas denúncias, que a qual eu não acredito. E eu vou dizer que eu não sou ricardista, mas eu não acredito em tanta denúncia quanto o ex-governador Ricardo Coutinho. Um grande abraço, muito obrigado. Está aí, deputado. Felipe, eu penso que é chegada a hora de todos aqueles que acusaram o Ricardo começar a abrir o ouvido para poder escutar Ricardo. Como é que é verdade tudo que aconteceu de acusações contra Ricardo, de forma reiterada, permanente, não convidaram Ricardo para fazer a sua defesa? Então, Ricardo não foi convidado para fazer a sua defesa na justiça. Não foi. Ele não foi intimado até hoje para poder se defender. E me parece um processo extremamente ingrato dessa forma. Se acusou tanto e ele não ter tido a oportunidade de se defender. Por que não abrir os outros ouvidos? A justiça não pode ser moca. Ela tem que dar o tratamento igual a todos. Juiz não é parte. Parte é o Ministério Público que propõe a ação penal. Parte é aquele que é réu na ação penal. O juiz representa o Estado. Ele não pode fazer o papel de Ministério Público. Como aconteceu do conluio Sérgio Moro, que está aí agora amargurando os absurdos que ele fez, defenestrado moralmente. Hoje o homem completamente destruído, porque não agiu como juiz, utilizou-se do poder do Estado para perseguir adversários políticos, perseguir o presidente Lula, colocar Lula na cadeia, fazer todo tipo de injustiça que fez contra o presidente Lula. Aqui na Paraíba se repete, infelizmente, um processo que não tem fim, só teve começo e acusações. Ainda bem, Ricardo, você está tendo a oportunidade de se apresentar agora ao povo da Paraíba fazer a sua defesa. E o juiz que vai, de fato, julgar Ricardo é o juiz que morou na Paraíba e foi governado por Ricardo, que é o povo paraibano. Deputado, e o encontro com Ricardo Coutinho, a militância em Cajazeiras? Na verdade, ainda não é um encontro como a gente gostaria de fazer. Nós viemos acompanhar, eu fiz uma cirurgia segunda-feira, estou aqui brincando ali com um Petros, né? Estou aqui na base da Papa, mas eu devia uma entrevista a vocês. Então eu não vim nem com a pretensão de fazer uma reunião, mas diante assim, do apelo das pessoas, querendo abraçar Ricardo, querendo se encontrar com ele, nós convidamos os amigos. E aproveito aqui a TV, hoje às 19 horas, na sede do CDL, gostaríamos, querido Felipe Moura, enfim, Gênova Campos, Judimar, Maria Costa, Bela Rayane, Marinaldo, enfim, Pingo d'Água, os amigos de São João do Rio do Peixe, os amigos de Bonito Santa Fé, Serra Grande, meu querido Hermeto Nunes, minha querida Eliana, enfim, os companheiros de São José de Piranhas, identificados com o prefeito Baulins, convidar aquele público, o prefeito Baul, para estar conosco à noite, os companheiros de Cachoeira dos Índios, os companheiros de Bom Jesus, enfim, de Santa Helena, da região de Triunfo. Vamos aqui abraçar o nosso grande governador Ricardo Coutinho, porque nada vence o trabalho. Nada vence o trabalho. O trabalho, de fato, é quem está ressuscitando Ricardo para ser o grande homem que ele sempre foi do ponto de vista do conteúdo, do debate, da firmeza. Tentaram tirar Ricardo da cena política, mas não conseguiram, porque as mentiras se dissiparam no tempo e a verdade começa a florescer pelo olhar e o carinho do povo da Paraíba.